Olá pessoal, nós vamos começar mais uma videodica para o Enem. Eu sou o professor Gustavo Borges e vou trabalhar com vocês um tópico da literatura que é o romantismo. O romantismo, como nós sabemos, ele tem as suas origens em Revolução Francesa. Não se pode confundir o iluminismo que originou outra época literária anterior ao romantismo, que é o neoclassicismo ou arcadismo. Revolução Francesa é importante para a concepção de que o cidadão é agora livre, igual e fraterno. Seria como o ponto mais alto do antropocentrismo, capaz de o homem se ver como Deus de si mesmo. Essa liberdade, ela foi subjugada por Napoleão Bonaparte em termos de política no bloqueio continental, que fez, a partir de 1808, a família real portuguesa se estabelecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso tudo gerou uma onda absurda de nacionalismo. A França foi adotada como o berço de comportamento, de civilidade, de cultura por vários países do mundo afora, e o Brasil não foi diferente. Nós tivemos aí uma cópia do modelo francês nas roupas das mulheres, uma cópia de modelo inglês na roupa dos homens. Nós tivemos a criação da Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e uma série de atributos que estão ligados à ascensão e consolidação da burguesia, que é a representante máxima desse movimento, tá? Quanto ao nacionalismo, que fica muito forte no 7 de setembro, nós tivemos uma preparação com o indianismo que veio lá do neoclassicismo. Os livros O Uruguai, de Basílio da Gama, nós tivemos o Santa Rita Durão com Caramuru. Eles já criaram personagens potencialmente idealizados, capazes de serem mais que simples mortais, como a Índia Lindóia, a Índia Moema, e que foram responsáveis pela preparação literária de um terreno capaz de absorver uma poesia como essa, extremamente nacionalista, em função da campanha de libertação artística do país, uma vez que já éramos libertos politicamente. Tá? Nesse texto, nós temos uma característica importante. Ainda temos versos do modelo medieval, 7 sílabas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a tônica. Lembremos que a átona nós vamos descartar, porque ela não consegue marcar o ritmo do texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui há uma elisão, uma juntura de vogal com vogal, uma licença poética. 1, 2, 3, 4, outra licença poética. 5, 6, 7. E aqui também nós tivemos 7 sílabas. Essas redondilhas, essa isometria em verso de 7 sílabas, marca que o romantismo ele propõe uma liberdade, que é falar agora de território brasileiro, mas nem todos os textos conseguiram a liberdade ainda na estrutura. Esse nacionalismo aqui, ufanista exagerado, ele vai ser melhorado quando nós falarmos de um outro evento importante, que é Semana de Arte Moderna. Em fevereiro de 1922, nós tivemos uma série de conferências e palestras no Teatro Municipal de São Paulo. Mário de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret na escultura, Vila Lobos na música, foram responsáveis pela atualização da inteligência nacional. O que significa isso? Índices de brasilidades no texto, índice de brasilidade, tá? O poema agora seguia um fluxo. Aquilo que vinha da Europa passivamente até 1922 passa a ser agora lido, digerido e transformado em Brasil. Uma prova muito interessante disso seria, por exemplo, o piano. O piano é um objeto europeu, ligado à música aristocrática na corte, a uma valsa, foi muito criticado por Policarpo Quaresma, e de repente você vê, hoje no Brasil, um artista chamado Benito de Paula, tocando um samba brasileiro, como o meu amigo Charlie Brown, você pode acessar aí no seu computador, em que ele apresenta para o americano todo um Brasil por meio de um piano que se abrasileirou. Então essa transformação daquilo que era estrangeiro em brasileiro, nós vamos chamar de antropofagismo
cultural. O que isso quer dizer? Que a aquisição de cultura agora não poderia ser mais passiva, que para ser arte deveria ter como resultado final o próprio Brasil como tema, como foco, como atenção do próprio artista. E para isso, aquilo que a poesia romântica não conseguiu quebrar, que foi a estrutura ainda arcaica, o moderno vai fazer, criando uma liberdade estética. Já já vamos conferir isso em um poema do Oswald de Andrade. O mais importante de se comparar um nacionalismo com o outro está em um dos propósitos de um dos teóricos da literatura, o senhor Afran Coutinho. Ele diz que no romantismo há uma necessidade de comparar os valores brasileiros aos valores portugueses. Portugal ainda continuava sendo uma referência. É por isso que o herói medieval português ele é contraposto ao índio brasileiro. O rouxinol português é substituído pelo sabiá brasileiro. E o cedro português é substituído pela palmeira brasileira. Assim nós teríamos no romantismo um nacionalismo de concorrência, de superação dos valores portugueses. Agora, quando a gente fala em nacionalismo do modernismo, nós temos um nacionalismo crítico, ele não anula o nosso passado literário artístico, e também o nacionalismo de miscigenação, aliado à liberdade de pesquisa, ao abrasileiramento da arte e à atualização da inteligência nacional. A gente vai verificar aqui, esse poema começa com Brasil com letra minúscula, e a gente tem que interpretar isso também. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata: sois cristão? Não, sou forte, sou filho da morte. Teterei que aquecer. O negro zonzo também respondeu: sim, pela graça de Deus. Babá, canhém, babá, cum. E fizeram carnaval. Esse poema, esteticamente, você está lendo em casa, está percebendo, não é um poema belo, não é um poema lírico. Sim, porque o conceito agora de arte não é buscar a beleza lírica, mas buscar as raízes do Brasil, há muito esquecidas ao longo da história da influência europeia em nossa terra. Então, olha só, o Zé Pereira é um nome tradicional português. Esse diminutivo aqui indica que nós temos um certo carinho por esse sujeito. Não temos ódio ainda dos portugueses. Chegou de caravela, uma confirmação de que ele de fato é português. E ele, quando chega, quer dominar ideologicamente as etnias que aqui já estavam. Daí a pergunta: sois cristão? Vem logo a resposta: o índio não queria ser submisso. Ele é um sujeito que grita quando quer sair para a guerra, e se tentar colonizá-lo, ele não é um índio pacífico, como os índios do romantismo, os índios que serviam ao colonizador português. O negro zonzo, outra etnia que participou do nosso processo de formação, que foi muito excluído pela literatura. Se você pegar os próprios índios do Alencar, Iracema e Guarani terminam com brancos e índios copulando e povoando o Brasil, e o negro simplesmente como engraçado, como serviçal ou como subraça. É aqui que esse sujeito passa a ser valorizado, no modernismo, né? Bom, e ele responde: sim, pela graça de Deus. Aqui ele assume que é cristão, mas a forma como ele se manifesta em seu cristianismo não é católica, é uma forma do candomblé. Essa é uma experiência do concretismo, tentando por onomatopeia materializar o som do tambor, o atabaque, utilizado nos rituais do candomblé ou da Umbanda. E o mais importante desse poema, além de falar que não tem mais rima, não tem mais métrica, o vocabulário é comum, falando de Brasil, atualizando a inteligência nacional, fazendo liberdade de estética, os versos são brancos e livres. Além disso tudo, essa palavra é muito importante para finalizar o texto. Entendam isso aqui como a síntese do nacionalismo de miscigenação, e de que essa manifestação, sociologicamente, não é uma baderna como a gente imagina na primeira leitura. O carnaval
é a dança, é a festa de um povo que aceita o seu diferente, aceita o português, aceita o índio e aceita o negro. Assim, e fizeram o carnaval, principia agora, nesse poema, o início da colonização brasileira pelos brasileiros, que dentro da sua miscigenação, dentro da sua falta de pureza na sua etnia, constitui aquilo que muitos criticaram, mas é o que é o melhor que o brasileiro tem, a sua versatilidade, a sua cultura diversificada. Então, a Franco Conti define essa palavra como a síntese do modernismo e usa uma expressão interessante. Enquanto o romântico trabalha nacionalismo de superação, aqui é nacionalismo de miscigenação. É o nacionalismo que aceita o diverso, que dentro dessa linha de carnaval quer reconhecer os valores que são diferentes e transformar em valores brasileiros. Ok? Bom, assim fica a nossa videoaula, trabalhando o conceito de nacionalismo dentro da literatura. Eu desejo a vocês uma boa prova, sucesso e que acertem as questões de literatura. Boa sorte a todos.